Bom dia, queridos. Muito bom dia. Esperamos que o estudo deste dia, desta manhã, seja uma bênção, seja uma contribuição de grande valor para todos os irmãos neste dia. Amém? Olá, amados do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre você e a sua família. O nosso estudo de hoje da Palavra de Deus é muito prático e extremamente relevante para a vida cristã. Então fiquem atentos, pois eu tenho um segredinho para lhes contar. Você já foi portador de algum boato ou comentário negativo sobre alguém sem ao menos saber diretamente da verdade? Falar mal dos outros pode se transformar num hábito ou num vício? Por que a maledicência é um pecado tão atraente e tão perigoso? O ser humano é a única criatura com a capacidade de articular as palavras. Ele se comunica através da fala, e isso é uma bênção. Contudo, o que é bênção pode se transformar em maldição. Nós temos 3 vidas diferentes. A vida espiritual, que a graça divina nos confere, a vida corporal, de que a alma é o princípio, e a vida social, que repousa sobre os seus fundamentos da boa reputação. O pecado nos faz perder a primeira, a morte nos tira a segunda, e a maledicência nos leva à terceira. O nosso estudo de hoje tem por base as passagens encontradas em Tiago 4, versículos 11 e 12, que nos alerta o seguinte: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Meus amados irmãos, a maledicência é uma espécie de assassino. E o maldizente torna-se um réu de um tríplice homicídio espiritual. O primeiro e o segundo com respeito à sua alma e à alma da pessoa com quem se fala. E o terceiro com respeito à pessoa de quem se deturpa o bom nome. É impressionante e ao mesmo tempo assustador como esse pequeno órgão que é a nossa língua pode ser um poderoso canal de bênção ou de maldição, de vida ou de morte, e pode revelar as reais intenções e desejos do coração. Isso fica muito claro em São Mateus, capítulo 12, versículo 34, que nos diz: Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. A falta de cuidado com a língua nos impede de sermos santos, pois pela boca podemos ser completamente contaminados e ainda contaminar a outros. Ainda em São Mateus, agora no capítulo 15, versículo 18, a palavra nos revela que o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Essa passagem deixa claro que, antes de pecarmos com a boca, pecamos com o coração. Pois a boca fala o que o coração está cheio. Isto é, a amargura brota primeiro no coração e depois contamina muitos. Aqueles que, para maldizer, começam elogiando o próximo são ainda mais maliciosos e perigosos. Quem quer disparar um arco, puxa primeiro o quanto pode para si. Mas é só para arremessar com mais força, na verdade. Assim parece que o maldizente primeiro retira a detração, ou seja, a depreciação do mérito de alguém que já tinha na língua, mas o faz somente para que, lançando-a depois como uma flecha, com maior malícia, penetre mais profundamente nos corações. A maledicência proferida como um gracejo é a mais cruel de todas. Tanto assim que se pode comparar a sua crueldade com a da cicuta, que, não sendo em si um veneno muito forte, e até fácil de ser preservada,
se torna irremediável se misturado com vinho. Não é verdade? E é isso que Davi nos quer dizer em Salmos 140, versículo 3. Aguçaram as línguas como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Com efeito, a víbora faz a sua mordedura quase imperceptível e causa uma sensação agradável, vamos dizer, a qual, porém, dilatando o coração e as entranhas, faz o veneno penetrar profundamente e aí não há mais cura. Muitos não percebem, mas a maledicência também é a forma mais desprezível de autoexaltação. Tem gente que gosta de denigrir a imagem do outro para promover a sua própria, mostrar que tem razão. Se quiser identificar um maldizente, basta conversar com ele por 1 minuto. E você vai ouvi-lo comentar algo negativo sobre a vida de alguém, pois não adianta. Esse tipo de pessoa adora espalhar boatos. Pastor, falar mal dos outros pode se transformar num hábito ou num vício? Pode. Eu conheci uma pessoa que ela falava assim, ó, olha, aqui para nós, hein? Aqui para nós. Aí, No pronto. cantinho, né? Hum. Pois é, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. Para tornar o nome de uma virtude ou de um vício, é preciso ter progresso e hábito neles. Falsidade é dizer que um homem é colérico ou ladrão por tê-lo visto irar-se ou roubar uma vez. Sabe por quê? Porque uma só ação não dá nome à coisa. O sol parou uma vez em favor de Josué e obscureceu-se também na morte vitoriosa do Senhor Jesus. Mas ninguém vai dizer que o sol é imóvel ou escuro. Noé embriagou-se uma vez e Ló outra. E este, além disso, cometeu grande incesto. E, contudo, não foram ébrios e nem o último foi incestuoso. Entenda, a maledicência é um vício maldito e um hábito perigosíssimo. E podemos considerar o vício como um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. Queridos irmãos, se não estivermos atentos para identificá-la prontamente, a maledicência ela se alojará em nossos corações, aos poucos, e logo se tornará um hábito. E geralmente não vemos um hábito como alguma coisa ruim, pois é algo comum que praticamos normalmente. Por isso precisamos vigiar constantemente o nosso proceder e confrontá-lo com as Escrituras. Caso contrário, seremos tolos, porque conhecemos as Escrituras e não a praticamos. E a palavra de Deus nos diz em Provérbios 17 que a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. A verdade é que a maledicência provoca intrigas e gera até morte. Provérbios 18, 21 nos afirma o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-lo comerão do seu fruto. Olha que coisa profunda. E uma das causas capitais da maledicência é a inveja. Causa vergonhosa que não se confessa. Você não vê ninguém por aí confessando que é invejoso, né? Mas se transpira do modo de proceder. Existem outras causas da maledicência, também geradas por crenças, feridas e vícios emocionais formados na infância. Mas só isso aí já daria um assunto para um outro estudo. Então vamos focar um pouco nas consequências. A maledicência produz consequências desastrosas, como por exemplo a rejeição à palavra de Deus. Nem sempre pensamos em maledicência como algo proibido na lei. Mas vejamos Levíticos, capítulo 19, versículos 11 e 16. Nos diz o seguinte: não furtem, não mintam, nem usem falsidade uns com os outros. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo,
eu sou o Senhor. Nos salmos, nos profetas, nos evangelhos, nas epístolas, encontramos orientações, admoestações e proibições quanto à maledicência. Estamos diante de algo que Deus proíbe e simplesmente abomina. Por que será que Deus proibiu a maledicência? Por que será? Certamente porque Ele sabe dos prejuízos que ele pode causar, que ela pode causar, na verdade, na vida de um povo e de uma família. Por exemplo, destruição, intrigas, inimizades, invejas, ira, fofocas, são consequências desastrosas que podem surgir numa comunidade se não atentarmos cuidadosamente sobre a nossa maneira de falar. Igrejas são divididas, famílias são desfeitas, amizades são destruídas, guerras surgem por causa do mau uso da capacidade de articular as palavras. É bom refletir antes de falar. Tiago 1,19 já nos aponta isso. Nossas palavras, se proferidas maldosamente, têm consequências desastrosas. Então, meus queridos, sejamos cuidadosos. Sejamos cuidadosos. 2 Timóteo, capítulo 2, 16 e 17, também nos alerta sobre isso. Bem, o ser humano coloca-se acima da lei de Deus, desprezando-a e rejeitando-a ao desobedecer. Desta forma, estamos dizendo que não concordamos com ela. Quando tomamos a liberdade de não cumprir a lei, é porque já avaliamos em nossa mente e julgamos desnecessário obedecê-la. Nesse ponto, deixamos de ser cumpridores e passamos a ser o juiz. Assim, nos colocamos acima da lei e a julgamos. Meus amados, quem sou eu e quem é você para julgar o próximo? Essa pergunta ecoa a de Moisés e Arão frente às reclamações do povo no deserto, lá em Êxodo 16, versículo 7 e 8. Já vimos que a verdadeira sabedoria está em humilhar-nos diante da grande presença de Deus. Agora, Tiago nos ensina sobre como praticar essa sabedoria e que atitudes podem nos tornar mais humildes. E de que forma? Bem, submetemos-nos a Deus quanto aos irmãos e irmãs na fé que temos, em vez de condená-los. Tiago 4,11, né? Já nos aponta isso, que é a base do nosso estudo. Submetemos-nos à palavra de Deus em vez de criticá-la, pois a palavra de Deus é infinita, veio da eternidade e é um transbordamento da graça de Deus para conosco. E submeter a Deus o sucesso ou o fracasso dos nossos planos de vida, especialmente o de enriquecimento. Queridos, a palavra de Deus funciona como um espelho. Quanto mais olhamos nela, mais vemos como somos. Quando tiramos os olhos da palavra de Deus, passamos a observar mais a vida e o comportamento dos outros. Uma das consequências mais graves em nossa vida é que a maledicência abre espaço para que o diabo tenha autoridade de ferir nossas vidas. Olha que coisa triste. A maledicência é uma brecha, uma legalidade para Satanás nos ferir e gerar associação com seu serviço. Aliás, o nome diabo significa caluniador, e sabemos que ele é o pai da mentira. O maldicente procura encontrar falhas, e tais qualificações negativas são atribuídas ao diabo. Em Apocalipse 12:10, o diabo é o acusador dos irmãos. Em Timóteo 5,14, o diabo é o adversário maldicente. Em Apocalipse 13:6, o diabo é o difamador do nome de Deus e seu santuário. O diabo fala mal de Deus aos homens, e isso é um fato. Lembra lá no Éden, em Gênesis 3, versículos 1 a 5, quando Satanás levou Eva a desconfiar de Deus, através de um diálogo carregado de maledicência? Satanás simplesmente insinuou que Deus estava escondendo algo de bom, que ele era egoísta,
E como se não bastasse, o diabo fala mal dos homens a Deus. No livro de Jó, vemos o episódio onde o próprio Deus, que é santo e tem um padrão santo, reconhece algumas virtudes em Jó, lá no capítulo 1, versículo 8. Porém, lá, nos versos 9 e 10, Satanás, que é perito em denegrir a imagem de alguém, argumenta lançando questões que punham em dúvida o caráter de Jó. A maledicência é uma especialidade do diabo. Ele se destina a encontrar defeitos até naqueles em quem o próprio Deus vê qualidades. Querido pastor Almir, o ser humano fala mal e acaba julgando seu próximo. Mas julgar não seria um direito exclusivo de Deus? Sem dúvida, sem dúvida. O terceiro ponto da nossa lição de hoje tem por título Usurpação dos Direitos de Deus. É o terceiro ponto. E o versículo 12 diz o seguinte: há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Quem és? Quem és? Se trocarmos o pronome tu por eu, nós teremos a seguinte sentença: eu, porém, quem sou para julgar alguém? Interessante, né? Basta você mudar aí o tu para eu. Então você vai fazer a pergunta seguinte: mas eu, Almir, quem sou para julgar alguém? Quem sou eu? Quem sou eu? Então, irmãos, ao julgar o próximo, nos atrevemos a pretender a usurpar o ofício, ou a prerrogativa, ou o direito do juiz supremo. Do juiz supremo. A verdadeira humildade nos conduz a uma recusa deliberada de pretendermos assumir uma atitude de juiz sobre os outros. Não é? Quando nós somos humildes para reconhecer a nossa finitude, a nossa limitação, não é? Nós também reconhecemos, não é? Reconhecemos o poder e o direito desse juiz sobre os outros. E não queremos tomar o lugar dele. Infelizmente, não é? Há muitos aí que estão tomando o lugar de Deus. Estão julgando, estão até sentenciando, não é? Mas isto aí sabemos que não é bíblico, né? Não é bíblico isto aí. Né? E é interessante, irmãos, que ao procedermos desta forma, nós estamos demonstrando uma posição e, ao mesmo tempo, uma atitude de estrita obediência à lei. Quando somos humildes o bastante para reconhecermos que não temos condição de julgar alguém, nós estamos, então, valorizando a lei. Né? Estamos obedecendo a lei de Deus. Isso é interessante. E, aliás, acerca disso, no Sermão do Monte, capítulo 7, verso 1 ao 4, observa Jesus dizendo: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro que está no teu olho, estando uma trave no teu? É interessante isto, né? Quer dizer que eu quero limpar o olho do outro, mas o meu mesmo está míope, não é? O meu mesmo está prejudicado. É muito interessante isto, né? Essa questão do julgamento
né? Nós vemos o erro, o defeito em todo mundo, menos em nós. Menos em nós. Eu sou tal, né? Sou mais bonito, sou inteligente, eu sou o cara, né? Tudo que é bom eu vejo em mim. E o que não é bom eu arrumo também para mim. Agora, por outro, é difícil eu ver as virtudes, é mais fácil ver os defeitos. Isso é terrível, mas é do ser humano, não é? É por isso que a Bíblia está nos advertindo a combatermos isto. Né? A combatermos isto. Isto é muito interessante. Não julgueis, ou não façais críticas. Não devemos, então, irmãos, apontar responsabilidades, nem discriminarmos os outros, mas a todos tratarmos com amor. Com amor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, verso 10, ele fala sobre isto aí, dizendo: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal. Todos teremos que comparecer. Não é julgando o meu irmão que eu vou melhorar a minha situação. Não. Ao contrário. Quando eu julgo o meu irmão, eu estou piorando a situação dele e a minha. Dele porque estou sendo injusto e a minha porque estou sendo caluniador. Então precisamos ver isto aí, porque é uma realidade muito séria, muito séria. E esta é a máxima, meus irmãos, é a máxima, ou seja, é o ponto alto deste texto, que concorda com Mateus 7:1, ao dizer: tudo que vós quereis que os outros vos façam, fazei-lo também vós, porque porque esta é a lei e os profetas. É a chamada da ação e reação, ou então a lei do retorno. Né? Ação e reação ou a lei do retorno. Se eu quero mal a você, certamente este mal voltará para mim. Mas se eu quero o bem para você, o bem voltará para mim. Isto é precioso. E eu me lembro daquela situação, pastor Paulo, a situação daquele fazendeiro. O fazendeiro, ele tinha a fazenda vizinha e ele pensou o seguinte: a terra, esse vizinho meu, ele não tem uma boa semente. O milho dele não dá de boa qualidade, mas o meu dá. O que aquele fazendeiro pensou? Eu vou fornecer ao meu vizinho os grãos de primeira qualidade, porque vão produzir bem no sítio dele, na fazenda dele, e depois eles vão retornar para mim em pólen. O vento vai trazer para o meu terreno a semente boa, sem que eu precise plantar. É maravilhoso isso, né? Quando você olha também o bem para o outro, sabendo que aquilo poderá reverter em benefício para você também. Seja quem for, se você faz o bem, ele pode não retribuir a você fisicamente, mas ele fará a outro. E eu me lembro, pastor Paulo, daquela situação do pedágio, né? Pedágio. A pessoa botou no coração que ia praticar uma boa ação. Aí chegou no pedágio, aquela fila para atravessar, né? Aquele monte de carro. Aí ele pagou o pedágio dele e falou para a moça, falou: olha, paga o desse carro que vem atrás também. Ah, sim, senhor. E foi embora. Quando o moço parou lá para pagar, falou: não, aquele carro da frente já pagou o seu. Ele foi embora. Chegou lá bem longe, bem distante, no caminho, tá aquela buzinada. Pam, 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 pam. Aí aquele cidadão: muito obrigado, hein? Muito obrigado. Muito obrigado. Foi embora. Aí a moça estava contando que, quando chegou lá na frente, bem lá na frente, que encontrou outro pedágio, fez a mesma coisa. Pagou o pedágio dele e disse: esse carro que vem aí atrás, pago dele também.
E ela estava dizendo que aquela prática, né, se estendeu. E é coisa maravilhosa, porque, primeiro, aquilo que ela fez retornou em satisfação para ela. E o outro que recebeu o benefício fez com o outro. Isto é, levou a satisfação para outro também. A corrente do bem, né? A corrente do bem. Né? A corrente do bem. Então é interessante, né? É muito interessante isso aí. Muito interessante. Então, irmãos, direito exclusivo de Deus. Direito exclusivo. A posição de Tiago, né, não se restringe ao ato de falar mal. Não. Mas também ao ato de julgar o irmão ou mesmo o próximo. Nós, às vezes, julgamos o nosso irmão em Cristo. Membro da igreja, julgamos. Mas, às vezes, temos esse hábito de julgar. E julgamos conhecidos e desconhecidos. Nós julgamos. É esse presidente que não faz nada, é esse. Nós estamos lá na prática do mau julgamento, da maledicência gratuita, falando mal até de quem a gente não conhece. Então você veja que o problema do calo na língua, né? Cria um calo na língua, o calo do falar mal. Então, irmãos, Tiago aqui está misturando as duas advertências. E a quebra de qualquer uma das duas constitui, então, o mesmo pecado, que é a transgressão à lei. Transgressão à lei. Então, tanto faz o falar mal quanto o julgar é uma quebra da lei, porque é um direito que não temos. Não temos direito. Não temos direito. Veja que interessante. Em ambos os casos, a pessoa ainda comete uma usurpação. Usurpação. Porque falar mal é algo próprio do diabo. Você está usurpando uma prerrogativa, um direito que é do diabo. Não é o direito de ser dele. Em segundo lugar, você está errando por quê? Porque julgar é uma atribuição de Deus. Julgar é atribuição de Deus. Então, quando nós cometemos a maledicência, nós estamos cometendo, na verdade, dois pecados. Dois erros. Não é? Estamos errando contra o diabo, que estamos tirando o privilégio dele, e estamos errando contra Deus, porque julgar cabe a ele. É interessante isso, né? Então, se falamos mal, nos associamos a algo errado. Algo errado. Que é maledicência do diabo. A maledicência é dele. Faz parte do ministério dele. E se julgamos, usurpamos algo que é correto e justo. Mas isto é exclusividade de Deus, que é o único legislador e juiz. É direito exclusivo dele. Então, meus queridos irmãos, Pastor Paulo, quando julgamos, nós incorremos no pecado da usurpação. Primeiro, porque se falamos mal do próximo, roubamos o direito do diabo. Segundo, se julgamos, roubamos o direito de Deus, porque é atribuição exclusiva dele. Precisamos cuidar disto, né? Às vezes, por uma inadvertência, né? A gente comete falhas sem precisar. Sem precisar. Né? Ninguém me obriga a falar mal de ninguém. Ninguém me obriga. Mas às vezes eu estou tão acostumado que nem vejo como pecado. Vejo como brincadeirinha. Pode ser uma brincadeirinha, só que é uma brincadeirinha de mau gosto. Brincadeirinha de péssimo gosto, não é? Falar mal dos outros é uma brincadeira de péssimo gosto. Então, meus amados irmãos, o que é usurpar? Estamos falando tanto em usurpação, não é? Mas o que é usurpar? Em primeiro lugar, é apoderar indevidamente de algo. Em segundo lugar, adquirir algo por meio de fraude.
Adquirirmos algo por meio de fraude. Isso é usurpar. Em terceiro lugar, é o exercício indevido. Indevido. Quando eu estou exercitando uma coisa, eu estou praticando usurpação. Agora veja uma coisa interessante. Se eu estou cometendo a maledicência, eu estou tendo um exercício indevido, porque isto não faz parte do crente. A maledicência não faz parte da vida do novo ser em Cristo. E em segundo lugar, eu estou com exercício indevido quando eu julgo, porque eu, como servo de Deus, devo deixar o julgamento com Deus, porque Ele é que é o juiz e não eu. Então é interessante, a capacidade exclusiva de Deus, capacidade exclusiva de Deus, que nos fala sobre isso aí. Então diz aqui a nossa revista que quando alguém julga o irmão, é porque supostamente está detectando algo de mal na vida dele. Eu não julgaria o irmão se não estou vendo nada errado na vida dele. E com base no que detectou, se acha no direito de declarar as más qualidades do outro. Ora, o que a Bíblia diz? Se o meu irmão peca, eu devo orar por ele. Se eu vejo um defeito no irmão, eu devo ir ao irmão, mas antes de ir eu devo orar pelo irmão. Orar pelo irmão. Orar. Não é eu divulgar, né? Divulgar o erro do irmão. Isto não é bíblico, isso não é cristão. Não é cristão. Então nós vemos aqui que o grande problema do nosso julgamento é que ele é ineficaz. Ineficaz. Porque eu julgo o irmão, mas não no objetivo de consertar o irmão. É triste isso. Porque se eu julgar o pastor Paulo, e no objetivo de consertar, eu não vou falar do irmão, vou falar ao irmão. É diferente. É diferente. Diretamente para ele. O crente não fala do irmão, o crente fala ao irmão. Chama esse irmão num canto, irmão, soube ou observei isto assim e assim. Como é que é isso? Em que eu posso ajudar? Em que eu posso ajudar? É advertir o irmão. Advertir o irmão. Ou seja, é fazer a crítica construtiva. Irmão, estou notando isto assim, assim. Em que eu posso ajudar o irmão? Você está construindo o caráter daquele irmão, ajudando, né? Ajudando no caráter daquele irmão. Então, nós não temos a capacidade de salvar. Não. Não temos a capacidade de salvar. Ou fazer perecer. O nosso julgamento só tem poder de expor a situação do pecador. Mas nada pode fazer para anulá-la ou para mudá-la. Não temos. Não temos a capacidade de anular, né? Anular o pecado do irmão, não temos essa capacidade. E às vezes nem de corrigir. Nem de corrigir. Por isso precisamos ter cuidado. Às vezes nós criticamos o irmão, pastor Paulo, mas se estivéssemos no lugar dele, nós cometeríamos os mesmos erros, talvez mais graves. E a gente, quando está criticando o irmão, a gente acha que em seu lugar não faria aquilo. Tem um detalhe também, né, pastor Mir? Tem o nosso ponto de vista, que é diferente do ponto de vista dele, e é diferente do ponto de vista de uma terceira pessoa. Tem um filme muito interessante que se chama Ponto de Vista. E ele mostra pontos de vista diferentes sobre um assassinato. O ponto de vista do assassino, né, de quem estava na plateia, vários pontos de vista diferentes para chegar na verdade. Então é bem isso que o irmão falou. É muito legal, muito legal. Então você veja, nós só podemos ver o pecado,
mas não podemos fazer algo eficaz contra ele. Não podemos. Deus pode ver e definir sua sentença. Se houver arrependimento, há salvação. Se não houver, há condenação. Você veja coisa interessante. Deus vai a Caim. Vai a Caim. Porque Caim está com o coração já predeterminado a cometer o pecado, né, o crime, o assassinato. E Deus questiona Caim, né? Lá no capítulo 4, verso 3 ao 7, questiona Caim. Mas, Caim, se houver arrependimento para você, não haverá remissão de pecados? Ou seja, não haverá perdão? Se você se arrepender desse erro, você não será perdoado? Interessante. Mas Caim preferiu baixar a cabeça e sair. Então veja que Deus, ele é o único que pode julgar. Ele julga os corações. Ninguém falou para ele que Caim estava querendo matar o irmão. Ninguém falou. Mas ele sabia. E foi a Caim. Maravilhoso isso. Não esperou que Caim viesse a ele confessar, nada disso. Ele foi a Caim, apresentou a solução, a alternativa para o seu conserto, né? Mas Caim não quis. Então o julgamento de Deus foi um julgamento para salvar, mas Caim não quis. Então agora a sentença, né? Ele vai sentenciar a condenação. Terceiro subponto é promessa feita por Deus. Interessante. Deus, ele promete que vai fazer justiça a todos nós. Fazer justiça a todos nós. Ele vai julgar o mundo através do seu Filho. Atos 17, 31. Paulo fala aos atenienses, mas Deus tem predestinado um dia em que com justiça julgará o mundo. Então, muito interessante isto. Quando tomamos a frente disso, né, nos fazemos juiz. Quando nós queremos tomar a frente como julgadores, né, ou formadores de juízo, nós queremos tomar o lugar de Deus. Tomamos o lugar de Deus. E aqui para nós, hein? Tem um bocado de semideuses por aí. Deusinhos por aí. Né? Chamado palmatória do mundo. Palmatória do mundo. É o dono da verdade, não erra, critica, censura, julga, são os donos da verdade. É uma tristeza, não é? Estamos ocupando um lugar que só pertence a Deus. E se o ato de falar mal é claramente visto como pecado, porque traz embutida a maldade do diabo, o ato de julgar também deve ser visto como pecado, porque é a usurpação de algo sobre que traz em si embutida a autoridade que só pertence a Deus e foi prometida por Deus. Precisamos ter cuidado com este mau julgamento, não é? Mau julgamento. Deus vem a julgar. Então não cabe a mim ser juiz, é Ele quem vai julgar, né? Devemos então, meus irmãos, ter bem claro na mente, né, que julgar os irmãos é passar por cima da autoridade do próprio Deus. Porque Ele proibiu julgar. Só Ele tem direito de julgar. E já prometeu que vai julgar. Então não precisa de mais um juiz. Não precisa de mais um juiz. Então, irmãos queridos, vemos que a maledicência não é simplesmente falar do outro, mas é julgá-lo. É julgá-lo. E somente a Deus cabe o julgamento das pessoas. Somente a Deus. Somente a Deus. Porque os homens não têm a capacidade de julgar com retidão, com precisão. Aliás, é muito interessante que há uma
uma deusa, não é? Uma deusa grega, chamada Dice. Dice é filha de Zeus, não é? Dice, interessante, né? Filha, mas é Dice com C, não é? Ainda bem que não é com 2 S. É Dice, que é filha de Zeus. Então, ela tem esse nome porque daí sai, né, a sabedoria, né, a justiça, a justiça, a justiça. E há uma lenda que diz que certa juíza, interessante, certa juíza, ao julgar um camponês, ela o sentenciou à morte. À morte. Depois que o camponês morreu, ela descobriu que aquele camponês não era o culpado. Ele não era o culpado. Quem havia matado alguém tinha sido outra pessoa, e não aquele camponês. Aquela juíza ficou muito triste, ela ficou desesperada. Então o que fez ela? Ela cegou os seus 2 olhos. Cegou os seus 2 olhos. E disse: eu nunca mais julgarei pela aparência. Aquele camponês, pela sua aparência, pela sua roupa, seu jeito de ser, eu não tive a mínima dúvida de que ele era o assassino. Mas depois descobri que o assassino era alguém bem bonitinho, bem vestido, falando bem. E para eu nunca mais cometer o pecado do mau juízo, eu prefiro não ver aqueles que vou julgar. E hoje nós temos, então, lá, em frente ao Palácio da Justiça, o Ministério da Justiça, né, lá em Brasília, temos lá a estátua daquela pessoa com uma venda nos olhos. Meus irmãos, julgar pela aparência é um problema. Às vezes nós julgamos o nosso irmão, que às vezes o irmão fala muito, ou porque o irmão é meio irritadiço, meio nervosinho, meio pavio curto, e a gente acha que tem que ter sido ele. Tem que ter sido ele que falou isso, ou que fez isso. Só pode ter sido aquele irmão. Não. O julgamento pela aparência é um problema. Por isso que Deus falou a Jessé, a Samuel: Samuel, não olhe a aparência. Quando Samuel foi ungir o rei, né, na casa de Jessé, Deus falou: Samuel, não olhe a aparência. Deixa comigo. O que eu disser para ungir, você unja. Porque eu olho o coração. Eu olho o coração. Meu irmão querido, nós precisamos olhar o nosso irmão, ou até mesmo aquele que não é o nosso irmão, o nosso próximo, de modo geral. Não olhar pela aparência, mas olhar pelo coração. Porque às vezes nós julgamos uma boa pessoa como má pessoa. E às vezes uma má pessoa nós atribuímos crédito. Por isso precisamos ter cuidado, né, com isto. Precisamos ter cuidado com isto. Muito bem, meus amados irmãos. Os crentes somos propriedades ou filhos exclusivos de Deus. Espero que o irmão não tenha nenhuma dúvida sobre isto, não é? Não temos dúvidas sobre isso. Nós somos propriedades de Deus, filhos de Deus. Logo, falar mal de um irmão é falar mal do próprio Deus. Falar mal do próprio Deus. Mesmo que seja verdade, é ofensa contra Deus. Ainda que aquele irmão mereça um julgamento assim meio áspero, não é? Mas estamos ofendendo a Deus, porque julgar é atribuição de Deus. Portanto, irmãos queridos, devemos ponderar antes de falarmos algo que denigra ou difame alguém. Devemos ponderar, orar ao Senhor
observar, ver se é isto mesmo, para que possamos falar com aquele irmão sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. Exatamente, irmãos, para que não caiamos no pecado da maledicência. E o pior, na condenação do diabo. Logo, devemos ser filhos amados de Deus. E como filhos amados de Deus, nós vamos agir como se o próprio Deus estivesse agindo através de nós. Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados irmãos, estamos encerrando mais um precioso estudo da Palavra de Deus. E você sabe que você tem o poder de proferir palavras bem colocadas, palavras bem ditas, ou palavras mal colocadas, são palavras malditas. A escolha é sua. Agora que você sabe das consequências, Deus abençoe grandemente a sua família, você, e tenha uma boa semana em nome de Jesus. Até o próximo estudo. Amém. Deus abençoe.